Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Panorama do Antigo Testamento e hoje será a nossa última aula, porque o curso já está ficando bem extenso e além disso nós vamos deixar a disciplina de Bibliologia trazer os detalhes dos livros que nós não iremos citar aqui nesse curso, ou que já não citamos, né? O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Jó, amém? E alguns livros proféticos também. Na disciplina de Bibliologia vai trazer ali a relevância teológica de cada um desses livros para a vida daquele que é cristão, daquele que é estudante de teologia, daquele que se desenvolve enquanto cristão na igreja. Então nessa disciplina nós vamos abordar esses livros. Além disso, irmãos, eu queria convidar você para curtir a nossa página no Facebook, para participar ali também do nosso canal no YouTube. Todos os vídeos agora estão sendo transferidos para o YouTube, pelo fato de ser uma plataforma mais leve. Além do mais, também o nosso curso não é mais cobrado, ele é totalmente gratuito. Então, é de maior acesso, né, maior divulgação, nós deixarmos os vídeos no YouTube. Amém? A aula de hoje nós vamos continuar trabalhando esse tema do histórico do povo judeu, agora a partir do período pós-exílio. A grande questão, irmãos, que nós temos que retornar um pouco na última aula é compreender mais uma vez, não deixar de ter em mente os motivos pelos quais os judeus foram exilados. Foram levados cativos primeiro para a Síria, né? O Reino do Norte foi levado cativo para a Síria ou foi dissipado, e o Reino do Sul foi depois de algum tempo também levado cativo para a Babilônia. E algumas pessoas, né, o resto do povo, com certeza algumas pessoas também foram dispersas por vários povos. A grande questão é que o que precedeu o exílio foi a desobediência à lei, a desobediência aos mandamentos do Senhor, a idolatria, há um problema grave de idolatria, que foi iniciado principalmente a partir de casamentos com mulheres de outros povos. Então, esses casamentos corromperam a prática religiosa dos judeus, levaram a eles a desobediência, a instauração de vários cultos pagãos em seu território, que por fim, depois de inúmeros alertas de profetas, o juízo chegou até eles a partir do exílio. Amém? Jerusalém, então, ela é destruída em 1586 a.C. e o povo é levado para a Babilônia. Então, nós estamos tratando agora a respeito do último exílio, que é o exílio do Reino do Sul, Judá. Quais são os livros que tratariam a respeito do tema do pós-exílio? Depois desse tempo em que eles permaneceram ali, aproximadamente 70 anos, né, sobre a influência do povo babilônico. Os livros seriam Esdras, Neemias e Ester. Então são esses livros que contêm ali o compêndio histórico que nos explica minimamente o que aconteceu nesse período de retorno para a cidade de Jerusalém e também a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, que é tratada ali no livro de Neemias e no livro de Esdras. Então, o retorno de Jerusalém, Jerusalém é destruída em 586 a.C. e eles retornam a Jerusalém a partir de 450 a 400 antes de Cristo. Então eles estariam retornando para Jerusalém. Então nós temos que ver também, irmãos, aí no material dessa aula, há um quadro histórico que traz um resumo desses acontecimentos e a referência onde estaria contido no livro. Então está aí na tela para você as ações na história do lado esquerdo e do lado direito as referências bíblicas. Então, Jerusalém, ela começa a ser restaurada a partir de 539 a 515 a.C. E o relato dessa história está lá em Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6.
Esther, ela se torna rainha, está em 483 a.C. que isso aconteceu, e registrado em Esther, do capítulo 1 ao capítulo 10. Esdras e suas reformas. Então Esdras, ele desce, né, a Jerusalém, com as pessoas que deveriam ali habitar a cidade. Aproximadamente 50 mil pessoas retornaram da Babilônia para Jerusalém, outras pessoas decidiram permanecer no local. E esse relato desse histórico está entre Esdras capítulo 7 e o capítulo 10. E Neemias se torna governante em 444 a.C. Isso está relatado em Neemias capítulo 1 ao capítulo 13. A grande questão, irmãos, é que o exílio, ele foi compreendido pelos judeus como uma humilhação muito grande. O povo foi humilhado, o povo estava em dificuldade. Deus, lógico, guardou o seu povo, guiou ele mesmo na dificuldade, mas o povo entendeu que aquela humilhação era o fruto da advertência daqueles profetas que profetizaram a respeito da vida pecaminosa que os judeus e da desobediência, da idolatria que eles haviam começado, ou melhor, já há muito tempo estavam vivendo. Então isso foi profetizado por quem? Foi profetizado por Isaías, por Jeremias, por Miqueias, também por outros profetas. Só que cada um deles, mesmo quando traziam juízo, em alguma medida também traziam também uma palavra de restauração, uma palavra de consolo, uma palavra de que aquilo que havia se perdido, depois do castigo devido, depois da correção devida, depois do arrependimento, haveria também, através do Senhor, a restauração. Então, a exemplo disso, nós temos aqui que Jeremias, ele profetizou que, por mais que o povo seria levado ao cativeiro, esse cativeiro teria um tempo determinado por Deus, que seria de 70 anos. Então, você vai receber esse castigo, você está recebendo essa advertência, mas há um tempo determinado por Deus para que isso aconteça. E vocês vão retornar à terra e voltar para onde? Para as suas casas. Então, por tempo determinado, 70 anos. Isaías também disse, profetizou. Ele profetizou que Ciro seria o responsável pelo retorno do povo à terra prometida, à sua própria nação. Então, as promessas de Deus, não é verdade? Deus viria com juízo, mas Deus também já estaria providenciando o retorno do povo ao seu lugar. Esdras, ele teve um papel importantíssimo, irmãos. O livro de Esdras, principalmente, teologicamente, a maioria dos pesquisadores bíblicos, eles compreendem, do Antigo Testamento principalmente, eles compreendem que foi aqui em Esdras que houve a unificação do texto do Antigo Testamento da forma que nós conhecemos. No livro, na verdade, na disciplina de bibliologia, nós vamos ver a respeito dos copistas, em que de alguma forma, aqui em Esdras, provavelmente eles tiveram uma influência muito grande em repassar, em fazer não uma revisão, mas fazer ali, na verdade, o registro organizado do texto bíblico da forma que nós temos hoje. Então, talvez algumas menções ali foram de responsabilidade aqui de Esdras e de Neemias nesse período final aqui do Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento ele tenha vários outros livros que nós não trabalhamos aqui ou não citamos, a história bíblica do Antigo Testamento, ela finaliza aqui no livro de Esdras e de Neemias e de Esther. Então, a partir disso, há um período de silêncio que vai durar pelo menos 400 anos, até que haja ali o início do Novo Testamento, a partir de João Batista e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, por isso que essa acaba sendo a nossa última aula, porque nesse período aqui, esse período é o período histórico que finaliza esse relato bíblico de forma completa. E os outros livros, como eu já disse, nós vamos ver na disciplina de bibliologia. Então, meus irmãos, o retorno do povo de Deus
para a sua terra, começa aqui, ó, no livro de Esdras. Esdras, só como um ponto de curiosidade, Esdras é um ponto central para nós que estudamos o Antigo Testamento. Por quê? Acredita-se que foi aqui em Esdras que houve a unificação do texto bíblico, como nós entendemos hoje, como nós lemos hoje o Antigo Testamento. Ele teria sido responsável pela unificação e pela revisão dos fatos ali, no sentido de colocar de forma organizada algumas citações também de cidades, de termos que foram atualizados com base na geografia da época, da geografia um pouco mais moderna do que no registro histórico lá da época de Moisés, ou mesmo da época de Abraão. Ele teria sido reajustado aqui em Esdras, e o texto que nós temos na mão é aquele texto mais aproximado do que teoricamente Esdras teria organizado aqui em seu tempo. Então, a história de Esdras narra aqui o retorno e a construção do templo, que demorou 25 anos. Ciro foi o rei responsável, assim como previu aqui em profecia Isaías. Ciro era o rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia, né? Eles foram ao exílio para a Babilônia. Mas Ciro, rei da Pérsia, conquistou Babilônia. Então o Império Babilônico ele termina, começa o Império Sírio, e Ciro, responsável pelo domínio naquele momento, ele libera os exilados para retornarem para sua terra em 538 a.C. E aí 50 mil pessoas aproximadamente retornam para Jerusalém. Então eles começam ali, logo depois que chegam à terra, à sua cidade natal, né, Jerusalém, no ano seguinte, no segundo mês, eles começam a construção do templo. E a construção do templo, como eu já disse ali, durou 25 anos. Por questões de perseguição, então houveram perseguição. Os próprios samaritanos aqui, ó, eles quiseram ajudar na reconstrução do templo, e a ajuda deles foi negada. Por causa disso, eles interviram e tentaram parar a obra de reconstrução do templo. Por causa disso, a obra ficou parada até 520 anos de Cristo. E depois dessa paralisação dessas obras, Dário, também um outro rei, outra liderança persa, contribuiu, não só permitiu que a construção fosse continuada, mas ele ordenou que houvesse contribuição do próprio Império Persa para a construção do Templo do Senhor. E essa contribuição, ela viria da riqueza, né, na verdade, como é que se diz? Do tesouro real que estava ali na Síria, seria encaminhado para a reconstrução do templo. Com isso, em apenas 5 anos, a obra fica pronta. E nesse período, quem estava responsável, na verdade, quem Deus utilizou ali de forma profética para animar o povo, para estimular o povo a contribuir e a trabalhar em prol do restabelecimento do templo e do culto, foi os 2 profetas Ageu e Zacarias. Então, parte desse relato aqui, desse período, vai estar lá no livro de Ageu e no livro de Zacarias. Além disso, nesse mesmo período aqui, ó, irmãos, em que houve o retorno e a construção do templo, a reconstrução do templo, houveram algumas pessoas que decidiram não retornar a Jerusalém. Essas pessoas que não retornaram a Jerusalém permaneceram nas diversas cidades que deveriam o que estariam, né? E a história aqui do livro de Esther se passa justamente nesse período e com os judeus que não retornaram para Jerusalém. Esther, a história aqui do rei Xerxes é que ele era casado com uma mulher, ele fez uma solicitação para ela, ela se negou a atender o pedido do rei. Por causa disso, ele expulsou essa mulher do seu reinado, a sua rainha, ficou sem a rainha e fez uma seleção nova para encontrar uma mulher que a substituísse. Esther é escolhida para
para esse fim, para ser a rainha, junto com esse rei Xerxes, que o nome dele também está registrado como Assuero, certo? E aí ela tem um papel ali de defender o povo judeu da perseguição. Então, aí também no material de vocês tem um quadro que dá uma descrição mínima da divisão do livro de Ester. Então, Xerxes ali vai expulsar a rainha Vasti e a Ester se torna rainha. Há também nessa história um plano para matar o rei Xerxes, que é descoberto justamente pelo judeu Mardoqueu ou Mordecai, que era justamente um primo que havia adotado Ester. Ele avisa Ester, ele avisa ali desse complô contra o rei para o assassinar, mas ele não tem reconhecimento disso. Depois, Amã trama contra os judeus. Na verdade, essa primeira parte está lá escrita em Ester, capítulo 1 e 2. A segunda parte agora, Amã trama contra os judeus. Mardoqueu, Mordecai, alerta o povo e a rainha Ester. Está lá em Ester, capítulo 3 ao capítulo 5. Alerta o quê? Da destruição, do plano de destruição tramado por Amã contra o povo judeu. Aí a rainha Ester organiza banquetes para o rei. Nesses banquetes, acontece ali do rei querer honrar aquele que o salvou, naquele primeiro complô que tentaram contra a vida dele. E Amã sugere que esse homem deveria receber honrarias da pessoa mais importante abaixo do rei. E ele, pensando que seria ele mesmo a pessoa a ser honrada, faz a sugestão e, por fim, acontece de que Mardoqueu ou Mordecai, ele deve ser honrado, porque foi ele que havia salvo o rei. E aí Amã, mais uma vez, dessa vez ele é humilhado, Amã é humilhado e volta com vergonha da sua casa, continua com o seu planejamento contra o povo judeu e, por fim, Ester, nesses banquetes, revela para o rei qual é o plano de Amã contra os judeus. E isso aí está registrado em Ester, capítulo 6 e capítulo 10. O plano não é totalmente desfeito, mas o rei dá liberdade para que o povo se defendesse. E no dia que os judeus deveriam ser exterminados, na verdade, eles derrotaram seus inimigos. O rei deu autoridade para que eles se defendessem, para que eles se levantassem contra os seus opositores e tivessem livramento. Então, no livro de Ester, é só um livro histórico, ele está ali dentro do compêndio bíblico, porque entende-se que o livro que deve entrar, o registro histórico que deve entrar no texto bíblico é aquele registro histórico que foi inspirado por Deus, quer dizer, sua história foi inspirada por Deus. E embora o livro de Ester, ele não fale claramente a respeito de Deus, não tem um nome expressamente citado, escrito Deus, não tem nenhuma menção de Deus diretamente no livro de Ester. Porém, nós entendemos que no livro de Ester há um cuidado provisional de Deus sobre o seu povo e de que a história, mesmo não citando de forma direta o nome de Deus, a forma com que os assuntos, os temas se decorreram, se desenrolaram, mostra que Deus estava no controle daquele processo e que Deus estava guiando o seu povo sempre para a vitória e para o caminho certo. Por isso esse texto está aí no compêndio aí que nós chamamos, compêndio de livros, que nós chamamos aí de Antigo Testamento. Amém? Então, irmãos, o livro de Ester trata sobre isso. Nós viemos agora para a pessoa de Esdras. As ações de Esdras estão registradas nos últimos capítulos do livro que leva o seu próprio nome. Amém? E ele começa justamente com o retorno do povo para a cidade de Jerusalém. Aí também é um quadro do livro de Esdras no material de vocês. Então, as principais ações desses 4 capítulos finais, em que Esdras é utilizado por Deus para trazer ali uma reorganização do seu povo e a reconstrução do templo, começa a partir do momento em que Esdras
ele é comissionado para voltar a Jerusalém e ele leva junto consigo os utensílios do templo que foram devolvidos. Né? Esses utensílios haviam sido roubados por Nabucodonosor. Eles passam ali 3 meses de viagem e depois até chegar a Jerusalém. Isso está registrado lá em Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 8. Também uma outra ação muito importante da administração de Esdras sobre o povo judeu é a questão dos casamentos ilegais. Como esse foi um dos problemas que fizeram com que eles fossem levados ao exílio, durante esse período no exílio, alguns judeus contraíram um matrimônio com pessoas que não deveriam, fora das leis e dos costumes judaicos. Então, eles fazem ali uma grande convenção para que esse problema seja corrigido. Eles se consagram ao Senhor e buscam novamente estar em tua presença, na presença do Senhor. Isso está registrado lá em Esdras, capítulo 9 ao capítulo 10. Depois disso, nós entramos no livro de Neemias. Então, a história de Neemias, quando ele vai para Jerusalém, aconteceu em 444 a.C. Neemias, ele sabia da situação que estava acontecendo ali em Jerusalém. Neemias, ele era conhecedor desses fatos. Neemias, ele tinha uma posição privilegiada no Império Persa, que estava governando sobre aquela região naquele momento. Ele era copeiro do rei. E essa era uma posição do alto escalão dentro do império. Ele tinha uma proximidade muito grande com o imperador. E ele, sabendo ali da situação das ruínas da muralha de Jerusalém, ele sofria no seu coração. E aí, depois de um momento de clamor ao Senhor, ele ficou lá triste, perguntaram a respeito da tristeza do seu coração. E ele falou a respeito das muralhas, falou que ele não queria que a situação fosse aquela. E aí ele se dirigiu, né, a partir da permissão ali do rei, ele se dirige para Jerusalém e começa a organizar a cidade a fim de ter a sua muralha reconstruída. Esse período de governo de Neemias tem uma duração de 2 anos e ela é uma história muito bonita e muito importante para nós, mesmo que nós não vejamos assim de uma forma espiritual para nós hoje tão grande a história de Neemias. Ela, além de poder ser aplicada nesse sentido espiritual, ela pode também ser aplicada no sentido administrativo, no sentido do cuidado das coisas, no sentido da organização, no sentido organizacional, porque nós vemos que a atuação de Neemias nessa ocasião aqui, ela tem muito a ver com algo que foi tratado lá na disciplina de administração eclesiástica, que é a administração estratégica. Neemias, se nós analisarmos a história da atuação de Neemias, quando um governador na cidade de Jerusalém, primeiro, ele chega na cidade, ele vai fazer uma avaliação, ele chega à noite, ele roda pela cidade à noite, ele reconhece ali em cada ponto da cidade qual que é a situação do muro, qual que é a situação de quantas pessoas mais ou menos que tem ali na cidade, qual que é a situação organizacional ali das pessoas que moram naquele local. Depois ele faz uma grande reunião e ele cria uma estratégia. Com base na estratégia, mesmo tendo adversidades, ele se reorganiza dentro daquelas adversidades em que os maiores perseguidores ali da reconstrução do templo foram Sambalat e Tobias, e coloca o povo para trabalhar, mesmo preparados o tempo todo para a guerra, a fim de ter aquela muralha reconstruída. Então, em 50 dias, eles conseguem alcançar ali a reconstrução completa dos muros da cidade. Esse é o papel fundamental de Neemias,
e nós vemos nele um coração entregue a Deus, uma vontade, uma empatia muito grande com o seu povo, com a sua cidade, e nós vimos também nele um exemplo de administração, um exemplo de zelo e cuidado com aquilo que é relativo ao povo de Deus, que glorifica a Deus e que traz proteção para o seu povo, que são as muralhas ali do templo. Outro, sim, importante falar, é que contemporâneo ao tempo de Esdras e Neemias, esteve também o profeta Malaquias. E aí, falando do profeta Malaquias, há assim essa linda menção a respeito do Messias, que deveria vir para restaurar, né, o relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus. E assim nós terminamos ali esse relato panorâmico, geral, rápido, só para que nós possamos entender o que é o Antigo Testamento e qual é o cenário para o Novo Testamento. Lembrando que o cenário que nós temos aqui de governo sobre tanto o povo de Deus como as nações que estavam ao redor é um cenário imperial, que começa onde? Começa primeiro com o exílio do reino do norte, quando eles vão ali exilados para a Síria. Depois disso, nós temos o exílio babilônico, que é com Jerusalém, o reino do sul. Depois disso, nós começamos ali o governo persa, o Império Persa sobre aquela região, em que Ciro liberta, permite que os povos retornem para a sua terra de origem. Depois disso, há um período aqui, depois da história de Neemias, Ester, Esdras e Malaquias, há um período de silêncio do Senhor de 400 anos. Nesses 400 anos, vai haver a queda desse Império Persa, o levantar do Império Grego sobre aquela região, e o Império Grego dará lugar ao Império Romano, que é o império que vigorará no tempo em que Jesus nascer, em que João Batista se manifestar. Então, aqui no finalzinho desse Antigo Testamento, nós vemos o quadro já se manifestando. Há, lógico, histórias do povo judeu que antecederam os relatos bíblicos aí do Novo Testamento. Porém, não é objeto de nosso estudo, porque na Bíblia cristã nós não temos outros livros, senão até esse ponto. Mas nós entendemos que há um silêncio de Deus e que esse silêncio de Deus, ele termina quando João Batista começa a profetizar a respeito do Senhor Jesus, do Salvador. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Outros detalhes a respeito desses livros que nós não mencionamos no curso, como o livro de Salmos, o livro de Provérbios e o livro de Jó, vão estar presentes, a relevância teológica desses livros vão estar presentes lá no curso de Bibliologia. Amém? Não sei se vai ser eu que vou gravar esse curso, mas se for, nós vamos falar a respeito da relevância desses livros, dos livros proféticos, qual que é a importância desses registros para você, para mim, no sentido de podermos utilizar esse texto para pregar, podermos nos valer dos ensinamentos a respeito do que está contido ali naquele texto e como ele contribui nos dias de hoje para nos dar uma orientação moral e ética, espiritual para a nossa vida e para a vida da igreja. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e eu te espero no próximo curso, tá certo? Forte abraço, faça aí a prova final dessa disciplina e em nome de Jesus, que você possa ser uma bênção. Amém?